Se há algo que fascina a mente humana, são os enigmas que desafiam a lógica. Barbie e Ken, os brinquedos mais famosos do mundo, são conhecidos por sua beleza, moda e estilo de vida perfeito. Mas o que acontece quando a perfeição é substituída pela maldade? Conheça a história assustadora dos serial killers Barbie e Ken. Barbie e Ken era um casal que parecia ter tudo: aparência, dinheiro e status. Mas por trás da fachada perfeita, eles escondiam uma vida dupla de crimes brutais, assassinatos, roubos e sequestros. Não haviam limites para a crueldade desses dois. Não se engane, essa não é a Barbie dos desenhos animados. Ela está suja, desfigurada e manchada pelo sangue de suas vítimas. Ken também não é o boneco bonito e atlético que conhecemos. Ele é um monstro que não tem piedade. Vocês estão preparados para uma história inacreditável que eu vou contar agora? Paul Bernard nasceu no dia 27 de agosto de 1964 em Toronto, no Canadá. Ele veio de uma família rica e bem-sucedida, mas era bem conturbada. O pai de Paul, Kenneth, era muito abusivo, tanto fisicamente como verbalmente. Tanto que quando Paul tinha 11 anos de idade, seu pai foi acusado de assédio. Ele era conhecido na vizinhança como pervertido. Já a mãe do Paul, Marilyn, era muito depressiva devido a um casamento repugnante que tinha com o Kenneth. Tanto que ela preferiu se isolar no sótão da casa por não aguentar essa vida. Com toda essa família caótica, parecia que nada disso afetava o Paul. Durante a infância e adolescência, ele foi uma criança muito feliz. Na escola, era super popular devido à sua aparência, mas tudo mudou quando ele tinha 16 anos e a mãe dele resolveu contar que, na verdade, o Kenneth não era seu pai, que ele foi fruto de uma traição dela. O Paul ficou furioso, passou a xingar e tratar mal a mãe dele depois dessa revelação. Então ele entrou na faculdade, onde teve várias namoradas, mas não durava por muito tempo. Elas acabavam terminando com ele porque diziam que ele era muito agressivo e abusivo. Ele tinha um temperamento extremamente difícil, ele gostava de humilhar as namoradas que ele teve. Depois de formado, ele começou a trabalhar como contador júnior em uma empresa, e nessa época ele acabou estuprando uma mulher na frente da casa dos pais dela. E esse foi o primeiro crime cometido por ele. Alguns meses depois disso, ele estuprou outras 3 mulheres, até que em 1987 ele conheceu Carla. Ela tinha 17 anos e ele 23. Carla Homolka nasceu no dia 4 de maio de 1970, mais velha de 3 irmãs. Na época de sua infância, era vista como uma criança muito meiga e sorridente. Uma curiosidade de quando Carla era criança foi que ela amarrou um hamster em um sapato e jogou da janela do prédio para ver o que aconteceria com o bichinho, e obviamente ele morreu. Ela enterrou ele e dias depois desenterrou para ver como ele estava em estado de decomposição. Tirando esse fato, ela era muito meiga aos olhos de quem conviveu com ela. Ela era muito vaidosa, gostava de usar roupas na cor rosa e colorida, até que na adolescência isso foi mudando. Ela começou a vestir apenas roupas pretas, usar esmaltes pretos, maquiagem escura. Nessa época ela era muito obcecada por suicídio e morte. Ela e Paul se conheceram em uma conversão que estava acontecendo em um restaurante. Ela estava sentada na mesa com algumas amigas até que Paul se aproximou com os amigos dele e sentaram na mesma mesa. Nesse dia que se conheceram, eles já ficaram juntos e descobriram que tinham muitas coisas em comum, inclusive desejos obscuros. Ele se dizia rei e ela seria sua escrava. Ela aceitava essa condição. Como eu falei no início do vídeo que em todos os relacionamentos dele ele sempre foi abusivo, com Carla não foi diferente. A única coisa diferente foi que Carla amava o jeito dele abusivo, até encorajava ele a ser cada dia pior. Algum tempo depois de começar a namorar, ele perguntou para Carla se estaria tudo bem entre eles de ele estuprar mulheres, e ela disse que sim. Inclusive deu muita força para ele fazer de fato esse ato tão repugnante. Eu, particularmente falando, acho essa atitude muito doente. Não entra na cabeça de uma pessoa normal em sã consciência que isso seja normal. Enfim, até que depois de 2 meses de namoro, ele pediu ela em casamento. Ainda com a permissão da noiva, ele continuou estuprando várias mulheres, o que foi nítido que depois da permissão dela ele ficou pior. Foi aí que a polícia e a mídia começaram a noticiar que tinha um estuprador à solta. Até que antes do Natal de 1987, uma das vítimas de Paul fez uma denúncia em um retrato falado que parecia exatamente com ele. Então, imediatamente conhecidos e amigos notaram isso e começaram a ligar para a polícia dizendo que conhecia um homem muito parecido com o retrato falado. Os policiais chegaram até a interrogar o Paul, mas com um certo tipo de lábia que o Paul tinha, conseguiu ludibriar os policiais, até mesmo por sua aparência, cor e status, que sabemos que infelizmente isso era um fato muito recorrente naquela época.
Mas apesar de tudo isso, os policiais pegaram uma amostra da saliva e sangue dele, junto com a amostra de 230 outros homens que poderiam ser o estuprador. Mas acontece que os policiais nunca investigaram o DNA do Paul. A partir disso, Paul, Carla e os parentes dela resolveram se mudar para uma cidade vizinha. Toda a família dela amava o Paul, principalmente a irmã caçula da Carla, a Tammy. Ela tinha uns 15 anos na época. Eles moravam todos juntos em uma casa. Quando Paul conheceu Carla, ela não era mais virgem, e ela dizia que sentia que devia isso a ele, até que um certo dia o Paul colocou na cabeça que queria porque queria tirar a virgindade da Tammy, a irmã caçula da Carla. Até que Carla começou a deixar a porta do quarto da Tammy aberta para ele ficar olhando, abrir a janela. Ela achou que isso ainda não era suficiente, e então decidiram fazer o absurdo que ele já estava querendo fazer. Nessa época, Carla trabalhava em uma clínica veterinária, então ela pegou alguns medicamentos da clínica para colocar o plano em ação. O plano era colocar esse remédio na comida da Tammy para ela desmaiar, e enquanto ela estivesse desacordada ele pudesse estuprar ela. Foi então que eles fizeram isso, mas logo após a Tammy desmaiar, já acordou. Até que meses depois, em dezembro, eles decidiram tentar novamente. E nesse dia estava acontecendo um jantar na casa deles, estavam todos reunidos. Paul tinha uma câmera e filmava todo mundo, típico de filmagens de família feliz. Depois de jantar, todo mundo foi dormir e os dois conseguiram convencer Tammy de ficar acordada com eles para ver um filme. Então, durante o filme, eles começaram a dar algumas bebidas para ela. Nessas bebidas tinham os medicamentos de uso veterinário que a própria irmã colocou. A Tammy desmaiou, então com a Tammy desmaiada, Paul ligou a câmera e filmou tudo. Ele estuprou ela e enquanto ele fazia isso, ele ficava encorajando a Carla a participar também. E ela fez. E eles filmaram tudo. E aí, quando terminaram, a Tammy acordou. Ela estava passando muito mal, começou a vomitar bastante e a engasgar no próprio vômito. Então eles ligaram para uma ambulância e quando eles chegaram lá, eles falaram que ela tinha bebido muito e desmaiou. Os médicos tentaram reanimar, mas já era tarde. A Tammy faleceu nesse mesmo dia. Ninguém desconfiou que alguém estaria por trás disso. No hospital, a causa da morte foi acidental. A Carla não esboçou nenhum tipo de reação, nenhum tipo de ressentimento. Logo após isso, ela e o Paul decidiram que eles tinham que ter uma casa só para eles. Saíram da casa dos pais dela e passaram a morar só, em outra cidade. Até que os estupros começaram naquela nova cidade, mas a polícia não conseguiu ligar os pontos. Após esse primeiro crime com a irmã da Carla, começaram a praticar outros crimes juntos. A próxima vítima foi uma mulher que trabalhava com a Carla. Ela chamou essa mulher para ir jantar na casa dela e chegando lá jantaram, drogaram ela e ela desmaiou. A Carla então chamou o Paul, ligaram a câmera e filmaram tudo. Depois vestiram a mulher e fingiram que nada tinha acontecido. Outro dia, Paul estava dirigindo pela cidade e viu sua próxima vítima, uma menina de 14 anos. Ela estava com algumas amigas voltando de um velório de um amigo dela que havia sofrido um acidente. Isso era por volta de umas 2 da manhã. Ela estava indo para a casa dela, então as amigas se despediram da menina na porta de sua casa, só que ao tentar abrir a porta estava trancada. Provavelmente os pais dela esqueceram de deixar a porta aberta para ela entrar quando chegasse. Ela foi num orelhão mais próximo e ligou para algumas amigas. Explicou o que estava acontecendo, mas as amigas se negaram a ajudar. Então ela resolveu voltar para casa. Foi nessa hora que Paul avistou ela sozinha, parou o carro do lado dela e ofereceu carona. Ela aceitou. Então, quando ela entrou no carro, ele colocou uma venda nos olhos da menina, amarrou as mãos dela e levou ela para a casa dele. Então, Paul e Carla mantiveram essa menina por 24 horas na casa deles. Durante esse tempo, abusaram dela, machucaram e a todo momento ela estava vendada. Até que a venda caiu. Quando eles perceberam, eles decidiram matar ela. E assim como era de se esperar, eles estavam filmando tudo, exceto a parte que eles mataram a vítima. Nesse dia, eles tinham um jantar na casa da família deles, até que eles pegaram esse corpo e colocaram no porão da casa deles enquanto o jantar estava acontecendo. Após o jantar, pegaram o corpo, desmembraram todo o corpo e colocaram em blocos de cimento. Depois pegaram os blocos de cimento e jogaram em um lago perto da casa deles. Até que em 29 de junho de 1991, eles casaram. O casamento deles foi muito grande e extravagante. No mesmo dia do casamento deles, um pescador encontrou os blocos de cimento com o corpo dentro. Dias após o casamento, Carla decidiu chamar a menina que trabalhava com ela para ir novamente jantar na casa deles. E eles fizeram exatamente a mesma coisa que fizeram da primeira vez. No dia 16 de abril, eles decidiram que eles queriam ir atrás de outra vítima.
foram para um estacionamento e viram uma adolescente de 15 anos chamada Christy. Ela estava voltando da escola e Carla armou uma emboscada para chamar a atenção da menina, dizendo que ela e Paul estavam perdidos. Quando a menina se aproximou, colocaram ela dentro do carro e saíram. Isso era durante o dia, então muitas pessoas viram isso. Em poucas horas, os pais dessa menina noticiou que a filha estava desaparecida. Durante 3 dias, a menina foi maltratada, abusada e eles filmaram tudo. A menina, por sua vez, foi muito esperta. Ela decidiu então fazer tudo o que eles pediram para ver se conseguia escapar. Só que depois desses 3 dias, eles decidiram matar ela. Nesse mesmo dia, eles deixaram o corpo exposto em casa e foram jantar na casa dos pais dela. Depois voltaram, pegaram o corpo e jogaram em um rio. Logo após isso, o Paul ficou ainda mais pior em sua personalidade. Ele chamava a Carla de feia, gorda, dizia sempre que ela não era nada sem ele e batia muito nela. Existe até uma foto que ela está com os olhos todo roxos por causa dessas agressões. Até que depois de alguns episódios de agressão, a família de Carla convenceu ela a deixar o Paul. Foi aí que em janeiro de 1993 a família levou ela até o hospital, que ela estava muito machucada. A polícia então foi acionada. Quando começaram a interrogar ela, eles então foram juntando algumas peças do quebra-cabeça. Coletaram amostras de saliva e sangue dela para fazer testes. Até que Carla falou a versão dela para um tio, e aí conseguiram um advogado para ela. Na versão dela, ela dizia que o Paul era muito agressivo e que ele fazia tudo sozinho, que as coisas que ela fez foi obrigada e manipulada por ele. Entregou ele dizendo que ele era o tal estuprador que eles estavam procurando. O advogado dela conseguiu um acordo com o promotor do caso e ela iria cumprir 2 sentenças de 10 anos pelo assassinato de 2 meninas e mais 2 anos por envolvimento no assassinato de sua irmã. Após 3 anos de pena, ela poderia pedir liberdade condicional, e tudo em troca do depoimento contra o marido Paul. O que seria uma sentença de 22 anos se transformou em apenas 10 anos. Em fevereiro, Paul foi preso pela morte das meninas. Ao revistarem a casa dele, encontraram um diário. No diário, Paul contava todos os detalhes sobre cada crime. As fitas que eles gravavam foram encontradas pouco antes de um julgamento do Paul, quase 2 anos depois. Nas fitas, evidenciaram que Carla não era manipulada por Paul, como ela contou na versão dela. Mas como já havia feito o acordo, não tinha como recorrer. Eles chamam até hoje esse acordo que fizeram com ela de acordo com o diabo, porque descobriram através daquelas fitas quem ela realmente era. No final de tudo, ela manipulou até as autoridades. O Paul pegou prisão perpétua. Na cadeia, ele recebia várias cartas de várias fãs. Carla foi solta em julho de 2005. Hoje em dia, ela é casada com um homem que, por incrível que pareça, ele é irmão de seu advogado de defesa com quem teve 3 filhos. Ela mudou de nome e hoje vive uma vida como se nada tivesse acontecido. E ficaram conhecidos como serial killers Barbie e Ken porque os dois vieram de família rica, tinham boa aparência e pareciam ter vidas perfeitas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei e se inscreve no canal aqui embaixo. Me acompanha nas redes sociais e me diz algumas histórias que vocês têm interesse em ver por aqui. A história do serial killer Barbie Ken é um lembrete assustador de que nem tudo o que parece é. Por trás das aparências perfeitas pode estar escondido monstros que não conhecem os limites. Então, da próxima vez que você vê uma Barbie ou Ken, lembre-se que nem todos os contos de fadas têm um final feliz.